Oi, olá pessoal, boa noite. Bom, pessoal entrando aí, Jaqueline, Movimentar Pilates, oi Tetê, Maria Lira, legal, que bom que vocês estão aqui. Raone, lá de Marabá, minha prima lá de Imperatriz. Gente, que chique! Quantas pessoas! Minha mana Carla, que bom, prestigiando. Os amigos têm que prestigiar, senão só vai ser eu e o Antônio Sérgio conversando. Vou dar um tempinho mais aí pro pessoal ir entrando. Oi. Pedro. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da nossa página Neuro Simões. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E assim, gente, vão desculpando aí, não sou muito boa de internet, a gente está se familiarizando. Estou com ajuda aqui por trás, né? Tem equipe técnica aqui, mas se não sair do ponto de vista técnico, muito legal. Então tá. Ricardo, nosso fisioterapeuta, o Andreas, fisioterapeuta, sejam bem-vindos. Então a gente, tudo bom? A gente aproveitou o gancho aí que semana passada eu dei uma travada e surgiu a ideia de a gente estar fazendo uma semana aí de informação sobre problemas da coluna em geral, e o mais comum são as dores, né? O Dr. Antônio Sérgio vai estar falando mais aí. Claro que não é só dor na coluna, tem outras patologias que podem comprometer a coluna. E eu tive o grato prazer do Dr. Antônio Sérgio aceitar o nosso convite, que é o médico que está cuidando da minha coluna. Por sinal, melhorei bastante. Olha, o pessoal aí está aproveitando a live para matar saudades. Tudo bom? A Nayuzi, é a carrasca lá do Pilates que está tomando conta de mim. Ela é muito competente, gente, mas muito exigente. E eu, preguiçosa, saio de lá xingando, mas tudo bem. Faz parte, né, Nayuzi? Então, vamos convidar o Dr. Antônio Sérgio, que é neurocirurgião, que tem se dedicado a... Não é só isso que ele trabalha só com coluna, tá, gente? Mas ele tem uma especialização em coluna, muito competente, e por conta de saber que ele gosta de tratar a coluna, por ser competente, a gente tá... Ele é o nosso primeiro convidado, ele já tá junto com a gente. Oi, Antônio! Tá entrando. Oi, Olá, Antônio. tudo bem? Tá me ouvindo? Seja bem-vindo, nossa primeira live da página. Vamos aprender Ótimo. junto aqui. Eu também não. Eu tava numa outra sala e vim correndo para cá. Vou apresentar você. Então, o Dr. Antônio Sérgio trabalha conosco na nossa equipe. Tem uma especialização em neurocirurgião, mas que dedica aí uma boa parte do dia dele tratando patologias da coluna. Por coincidência, ele que está cuidando da minha. Estou bem melhor. E essa live aqui foi justamente para a gente estar batendo um papo sobre o dia a dia, o que é mais comum das patologias da coluna. Eu acredito que as dores são o carro-chefe aí, né? E eu acabei não fazendo nenhum roteiro aqui. Música de fundo? Não tem música de fundo. Eu já cortei, já tirei. Eu tava. Okay. Eu tava sozinho. Eu já tirei. Já cortei então, tá aqui. bom. Então, Antônio Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Se apresenta aí para o pessoal. Muita gente te conhece. Quem não conhece vai ter oportunidade aí de te conhecer. Fala um pouquinho de você, do teu trabalho. Ok, obrigado, Adria. A Adria é a nossa companheira de equipe de neurocirurgia. E eu sou Antônio Sérgio Guimarães. Eu sou neurocirurgião, formado em 1992. Já tem um tempo que eu tenho de estrada. E eu trabalho muito com coluna, faço cirurgia de coluna.
E a gente trabalha aqui na cidade de Palmas, no Hospital Geral de Palmas e nos hospitais da cidade. E não só a parte cirúrgica, né? A gente trata muitas pessoas com dores na coluna, de várias causas, várias patologias, e entre elas a gente oferece também tratamentos, além de cirurgias mais agressivas, cirurgias minimamente invasivas, e também o tratamento conservador, que é praticamente novidade aqui em Palmas, mas é uma alternativa bastante interessante para tratar patologias de coluna que geram dor, que podem gerar déficits neurológicos sensitivos, e é uma maneira mais ecológica de tratar, menos agressivo, tentar restabelecer estruturas da coluna, enfim. E além de outros procedimentos também, bloqueios que a gente faz para tratamentos de dor, que a gente percebe que existem alternativas com métodos menos agressivos, né? Enfim, tem uma série de opções de tratamento e eu vou só dar uma introduçãozinha do nosso trabalho, porque como médicos, né, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, né? Então é primordial o diagnóstico do problema, o que é muitas vezes difícil para o leigo, e a gente, com a experiência, com o nosso arsenal de exames complementares, o exame clínico, a gente, conseguindo um diagnóstico mais preciso, a gente consegue delinear um tratamento mais adequado dentro do perfil do paciente e assim por diante. Então, eu estou aqui para responder perguntas. Se houver alguma dúvida em algum assunto específico, nós estamos aqui, vocês podem perguntar. Então, Antônio, tem um amigo seu de São Paulo mandando um abraço, Helder Camacho. Ah, certo. Sérgio, mandando um abraço para você. A Girlane aqui, que já foi operada por você, fisioterapeuta, trabalha conosco. Também agradecendo aí, porque ela está melhor, né? A Girlane tinha um problema de coluna, foi operada pelo Antônio. E já tem umas perguntas aqui. Então, a dona Érica Regiane está dando boa noite. Oi, Érica, tudo bem? A Érica é de Brasília. Ela sofre de dor crônica, dor neuropática, então ela já tem diagnóstico, né? Que as dores na coluna, elas podem ser agudas, que são aquelas recentes, e tem várias causas que podem estar ocasionando essa dor. A gente não pode nivelar todo mundo e colocar no mesmo cestinho, porque tem dor, o remédio é X e o tratamento é Y, né? Então, o doutor Antônio Sérgio já falou aí que tem muitas formas de tratar, mas antes de indicar o tratamento, você tem que procurar o especialista e fazer o diagnóstico certinho. O diagnóstico certo já facilita aí grande parte para a indicação do tratamento. Aí a Érica fala, Antônio, que ela tem um eletrodo, mas que mesmo assim ela ainda sente muita dor. Então, você que está estudando essa parte aí também de tratar dor, né? Essa parte, como é que eles chamam? Medicina... Deu um branco aqui, funcional, né? Tratamento funcional. Uhum. Então, ela já tem um eletrodo, mas mesmo assim ainda sente muita dor. O que você pode aí sugerir para a Érica? O que você pode falar um pouquinho? Bom, a Érica, muito provavelmente, por ela ter um eletrodo já de Brasília, né? Por ela ter um eletrodo na coluna, ela já está, vamos dizer assim, numa fase bastante avançada, né? Porque o eletrodo seria o último passo para tentar bloquear a dor, né? Então, existem métodos tanto neurofuncionais e até medicamentosos, além do eletrodo, da estimulação elétrica diretamente sobre a medula. Existem bombas de fusão com fármacos, né, que agem diretamente no sistema nervoso central. A dor crônica, quando é neuropática,
O eletrodo é uma excelente alternativa. Ele é invasivo, é um dispositivo implantado. Agora, isso depende demais do diagnóstico, da localização, do equipamento, de como está colocado. Então, a Érica que fez essa pergunta, muito provavelmente ela já foi vasculhada aí do ponto de vista médico por outros colegas para ter chegado a esse ponto. Se ainda tem dor, ainda tem mecanismos de bloqueio, mas isso precisa ser investigado, precisa ser estudado, precisa ser verificado. Tem várias formas que podem gerar essa dor, inclusive mesmo que ela tenha um eletrodo de estímulo intrarraquidiano, epidural, ou mesmo intramedular, que é mais difícil de ocorrer. Existem medicamentos e terapias que também podem ajudar, além de suporte psicológico, né? Tem vários métodos que vão ajudar a tratar essa dor, por ser a dor crônica, extremamente complexa, né? Tem vários níveis, inclusive hoje em dia tem a estimulação magnética transcraniana também, né? Então é uma coisa bastante ampla, com várias alternativas, e com certeza existem ainda alternativas para a Érica. Dor é uma coisa assim bem complexa, como o doutor Antônio Sérgio acabou de falar, a percepção da dor é no cérebro, né? Então, muitas vezes o estímulo é um problema lá na coluna, uma cicatriz, uma reação inflamatória antiga, e às vezes só o eletrodo não é a saída. Esse paciente precisa ver como é que ele está emocionalmente, se a dor que ele está sentindo é realmente a dor neuropática, se não tem outro motivo para a dor, uma contratura muscular, né? Não necessariamente porque eu tenho uma hérnia de disco, que toda dor lombar que eu vou sentir vai ser hérnia de disco, né? Então, eu não tenho experiência em estimulação com eletrodos, mas eu acredito que devem ter potências, não é, Antônio? Você começa com uma potência, tem vários. Não, e tem várias, hoje tem outras tecnologias, né? Tem estimulação contínua, tem uma tecnologia nova que chama Burst, que são como se fossem descargas abruptas, intermitentes. Então, depende muito do tipo que a pessoa tem e que isso pode ser modificado. A gente sabe que o organismo, ele gera tolerâncias. Então, quando a gente coloca o eletrodo de estimulação e ele fica fazendo sempre o mesmo tratamento, o organismo acaba habituando. Muitas vezes a gente tem que modificar o tipo de estímulo, o comprimento de onda, né, a voltagem, amplitude, tudo isso vai modificar a percepção da dor e aí acaba melhorando por mais um período. Então é uma coisa que tem que sempre ser visto diversas vezes, né? Então, e com certeza quem trabalha com isso aí sabe orientar que tipo de tratamento. Mas eu volto a dizer que isso aí já é uma fase bastante avançada. Antes disso, nós temos várias outras coisas que nós podemos orientar para a população em geral, né? A Érica colocou uma situação assim que é bastante rara comparado com os inúmeros casos de dor lombar, né? Isso é uma coisa que a gente precisava orientar até para não chegar a esse ponto, né? Inclusive em relação à profilaxia, o que é bom para evitar a dor lombar, o que é bom para dar manutenção, né? Enfim, o direcionamento da conversa precisa ser algo um pouco mais amplo para abranger mais pessoas, para evitar de chegar nesse ponto, né? Essa é uma ideia mais interessante. Então, Érica, a recomendação nossa aqui é que você não desanima, não. Apesar de seu caso em específico, você já, digamos assim, já está no topo assim, do prédio, você já deve ter passado por várias fases. Como o doutor Antônio falou, para chegar nisso aí, você já passou por várias fases. Mas não desanima, não. Volta lá no seu doutor para ver o que ele tem para te dizer, para ver que ajuste que ele pode fazer. O importante é não desanimar. Tá bom? Tudo de bom para você, melhoras. Seguindo aqui,
Antônio, a mamãe está online, a esposa está online prestigiando, viu? Muito bom, muito bom. Mas isso aí eu vou te falar, né? A Amigos nossos mamãe. do Cuiabá. Tem uma Tá pergunta certo. aqui, outra pergunta. É o Ricardo, fisioterapeuta, que inclusive também está me ajudando aí nesse processo de reabilitação. Ele é muito habilidoso, ele se dedica à quiropraxia. E ele está falando aqui que no consultório dele, na clínica dele, uma pergunta muito frequente é: depois que eu opero uma hérnia de disco, ela pode voltar? Conta pra gente aí, Antônio. Até sei a resposta, mas hoje eu tô aqui só como entrevistadora. Bom, Conta aí em pra gente. primeiro lugar, a hérnia de disco, vamos levar em consideração uma hérnia de disco, né? A hérnia de disco, quando ela é operada, teoricamente, é uma cirurgia que a gente retira o material que saiu do lugar. Nós Tem retiramos uma o núcleo. coluninha aí, pode mostrar pra gente? O pessoal Tem, entender tem. o que é hérnia de disco. O Você que vai que é hérnia de mostrando pro disco? pessoal Opa. entender. Então, inclusive, olha aqui, ó. Eu trouxe aqui uma coluna, tá vendo? Então, a gente vê aqui na coluna que nós temos discos intervertebrais, que são essa parte aqui mais molinha, né? Ela serve para fazer é um amortecedor, na verdade, né? Um disco que age como um amortecedor. E do lado de cá, nós, por acaso, temos uma pequena hérniazinha, vamos ver se dá para aparecer aqui, ó, vermelhinha aqui, ó. Dá para ver? Tá? É como saísse uma bolotinha e apertasse o nervinho, tá vendo? Ó? Que sai e forma, então, o plexo, né? Lombar e se junta com o nervo ciático e desce para a perna. Quando a gente tem uma protuberância ou uma saída de material do disco intervertebral e aquilo comprime a raiz de uma forma irreversível, uma das maneiras é entrar cirurgicamente por um acesso mínimo possível e retirar aquele material. Existe uma técnica, a gente cureta o disco, né? A gente tira o miolo do disco para não sair mais material, né? Para não sair outros fragmentos e libera a raiz nervosa. Muitas vezes a gente tem que drilar osso em volta para poder dar espaço para a raiz. Porque quando a gente tira o material, naturalmente aquele suporte original deixa de existir. Então a tendência que... Eu vou ainda pegar um outro modelo aqui, só um minutinho. Tá. Oi, Eliane, também cuida Aqui, de ó. mim. Então, Massagista a holística. coluna, quando a gente tem a coluna aqui, tá vendo? O disco, ele fica entre os dois aqui. O disco fica nesse intervalo, tá? Bonitinho assim. Quando Esse é o existe uma normal, hérnia, né, gente? esse é o normal, tá? Tem a coluna e o disco. E aqui a raiz nervosa, tá? O que acontece? O disco, ele tende a sair do lugar e apertar a raiz. Quando ele aperta a raiz e não sai daí, a gente tem que vir por trás, por esse espacinho aqui, afastar a raiz e tirar o disco. Então, a cirurgia de retirar a hérnia. Existe toda uma técnica para fazer isso aí, várias técnicas, a céu aberto, por endoscopia, muitas vezes até percutânea, entrando dentro do disco e chupando aquele disco pelo miolo dele, né, que é a percutânea. Então, existem várias técnicas. Naturalmente, o objetivo não é o retorno da hérnia de disco, mas podem acontecer fragmentos que sobraram voltarem a sair, ou pode acontecer de fibrose, que é tecido cicatricial que envolve a raiz, inflama e ainda pode voltar a doer. Isso, às vezes, é dependente da técnica cirúrgica e, às vezes, independe da técnica cirúrgica e está ligado mais ao paciente, como ele reage àquele procedimento.
Então, muitas vezes pode retornar uma sintomatologia que precisa ser reavaliado, tá? Mas, felizmente, a maioria dos casos, hoje em dia, com as técnicas novas, menos invasivas, essa complicação é menor, tá? Então, os resultados são maiores. Como a gente não quer operar, né, ser submetido a uma cirurgia e ainda ter a chance de uma recidiva, a gente precisa verificar se existem alternativas para tratar sem cirurgia. Então, é uma alternativa válida que muitas vezes funciona e o fisioterapeuta sabe muito bem disso, né, um tratamento consolidado, a fisioterapia, para tentar restabelecer e indicado por todos nós, né? Então, respondendo à pergunta, se pode voltar? Pode, mas não é esse o objetivo da cirurgia e, felizmente, hoje, com as técnicas novas, essa evolução é muito menos frequente. O grande problema que a gente observa é que a pessoa opera a hérnia de disco, mas persiste com aquele estilo de vida. Não faz a fisioterapia, não fortalece a musculatura. Lembrando que quem tem hérnia de disco no nível, essa hérnia pode surgir. Se a hérnia era lombar, ela pode surgir na região dorsal, ela pode surgir na cervical. Você pode operar um nível, mas se você persistir no estilo de vida que levou a essa hérnia, digamos assim, você pode desenvolver com o passar do tempo, não no mesmo local que você operou. A gente vê muito comumente, ou no nível acima, ou no nível abaixo, ou até mais distante. Então é importante, para quem fez cirurgia de coluna, lembrar que você tem que cuidar dessa coluna para o resto da vida. Eu assustei agora que comecei a ficar com a perna dormente, já liguei para o Antônio. Antônio, tá esquisito o negócio aqui, eu acho que eu estou com uma hérnia em tal lugar. Perna fraca, o trajeto dormente. Então, assim, se eu não quero evoluir para a cirurgia, eu tenho que abrir meus olhos e estou determinada, não é só agora porque eu estou na fase de dor, não, a fortalecer musculatura, melhorar a postura, né? Tipo, consultório, a gente tende a sentar todo troncho o dia inteiro, operando, né? Então tem que vigiar mais isso. Eu não estava me cuidando, eu confesso, e a recomendação aí para quem já fez uma cirurgia da coluna e não quer que isso volte, é se cuidar. Cuidar de postura, fazer, né, direitinho as orientações aí da reabilitação. Tem uma outra pergunta aqui, Antônio, do Helder. Ele está perguntando aqui, na tua experiência, quais são as melhores indicações para usar a SpineMed como método de descompressão da coluna? Fala um pouquinho aí para a gente, que até apareceu aí, quem acompanhou os nossos stories, eu fiz um filminho, né? Eu estou fazendo aí, hoje eu devo ter feito a 10ª sessão, e assim é uma maneira, claro que existe, como o Antônio falou, muitas modalidades de tratar a coluna, não se opera a hérnia de disco em todos os casos, tem os casos, a indicação precisa para cirurgia, e cada vez menos está se operando coluna, não é, Antônio? Fala aí para a gente da SpineMed, já aproveita aí e responde para o Helder essa pergunta dele. Tá certo, ok. Deixa eu falar um pouquinho, porque as pessoas que provavelmente estão aí não sabem o que é o SpineMed, tá? Então eu estou aqui do lado dela, vou até mostrar aqui, vamos ver se dá para todo mundo ver. Aqui está a mesa de descompressão. Esse equipamento, ele vem do Canadá, tá? Tem no mundo todo, em diversas cidades do Brasil, e felizmente aqui em Palmas nós também já temos um desse equipamento. O SpineMed é um método que isola o segmento da coluna a ser tratado e faz uma tração de descompressão, né? Assim, leigamente falando, ele estica a coluna, mas de uma forma controlada, de uma forma calculada, intermitente e com uma coisa muito interessante que é o biofeedback, porque a tração da coluna é uma coisa que existe desde os primórdios da medicina, né? Só que era uma tortura. Esticar e, no fim, poderia até gerar mais problemas.
Então, esse equipamento, que é uma coisa antiga, porém moderna, porque ela dispõe de um dispositivo que chama biofeedback, que ela sente a resposta reflexa muscular da coluna. Então, ela nunca vai tracionar além do que aquela coluna tolera, e ela vai enganando, porque quando tem uma resposta, ela desarma, e ela vai enganando e vai esticando devagarinho, e com isso ela aumenta a altura do disco intervertebral, diminui a pressão intradiscal, e a tendência é remodelar aquele disco para uma posição mais anatômica e às vezes, ou na maioria das vezes, aumentando o forame de conjugação, descomprimindo o disco intervertebral, descomprimindo a raiz. Então, esse é um tratamento não cirúrgico, não invasivo, indolor, que não usa medicamento, não precisa de usar medicamento. E o segredo dele é que são várias repetições, todo dia, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso vai modificando esse disco intervertebral e vai remodelando e dando oportunidade àquele disco se restabelecer na sua estrutura proteica e reidratar novamente. Respondendo à pergunta do Helder, os casos mais indicados para descompressão do Spine Med, que é esse tratamento, são aquelas protrusões discais, tá? Onde não existe uma hérnia extrusa. O que é hérnia extrusa? É quando a hérnia rompe e sai para fora do canal. Dificilmente essa hérnia vai voltar. Tá? Então, esse é uma contraindicação relativa para esse tratamento. Você sabe, né, Adria? Em medicina, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Eu já tive paciente teimoso que tinha hérnia extrusa, que não operou, quis fazer, eu falei, por conta e risco seu, você faz se quiser. E ficou bom e não operou até hoje. Mas não é uma indicação, não é uma indicação. Mas a indicação são aquelas protrusões, aquelas hérnias lateralizadas, com redução da altura do disco, um disco desidratado, né, o disco preto, com ruptura de ânulo fibroso. Então, através do exame de imagem, do quadro clínico, a gente consegue determinar que esse caso é bom, tem grande potencial de melhorar, tá? Necessita de tempo e de repetição, e você pode restabelecer a sua coluna, só que a partir daí, aquilo que a Adria falou, você precisa cuidar. Você precisa cuidar porque ela vai voltar. Se você continuar seguindo o mesmo estilo de vida que você seguia. Tem que fortalecer a musculatura paravertebral, né, o core abdominal, tem exercícios próprios para isso, tá? E melhora demais, né? Então, tipo assim, tem casos que chegam aqui que passou da hora. Você quer fazer o tratamento, mas você perdeu o time de tratar. Agora, você tem que operar. Então, é uma coisa que, se negligenciar muito, você pode perder o momento ideal de cuidar da coluna, né? Especialmente se ocorrer uma hérnia extrusa. E existem aqueles casos também de osteofitose, que é o bico de papagaio, quando é muito avançado, às vezes para dentro do forame, com um conflito radicular, né, com a raiz nervosa, às vezes um tratamento conservador é muito difícil de aliviar, às vezes você tem que ser mais invasivo, ou com bloqueios, ou mesmo com cirurgia descompressiva de recesso lateral, que a gente libera a raiz e alivia também. Por isso que cada caso é um caso, é importantíssimo a existência de tratamentos alternativos, mas a gente tem que saber exatamente o que a gente está tratando para indicar o melhor caminho para o paciente. Então, pessoal, é importante, o Spine Med não é eu chego lá e eu quero fazer Spine Med. Não, antes da indicação do tratamento, tem que passar pelo médico, que ele vai avaliar a sua coluna, vai avaliar você,
vai te examinar, vai ver se você tem alteração de força, se não tem. Tudo isso que o doutor falou, se tem alteração de sensibilidade. Vai pedir o exame direitinho da sua coluna para ver se essa modalidade de tratamento você se encaixa nela. Como o doutor falou, às vezes já passou o tempo e você precisa fazer uma cirurgia, entendeu? Então, não é para todo mundo, cada caso tem que ser avaliado pelo especialista, fazer uma análise da sua coluna direitinho. No meu caso, assim, eu não tinha experiência com a Spine Med, o Antônio já tinha falado pra gente já há algum tempo, mas assim, pra mim tá dando certo. Eu tava com a perna totalmente dormente, eu tava super estressada, assim, até com diminuição da força, a perna meio boba, e hoje eu conto pra vocês que eu tô na 10ª sessão. Claro que é um conjunto de coisas, eu fiz medicação, o Antônio pediu para eu desacelerar um pouquinho, botar a cinta. Estou fazendo fisioterapia, né? Mas, assim, a questão bem pontual que a gente vê com a distração, que já aliviou a pressão da minha raiz nervosa em 10 sessões. Então, para mim, está dando já certo. Deu para sentir, né, Adri? Né? Já deu então, para sentir. Não, mim, realmente, eu tem lógica. É um caso de boa indicação, né? Não, e eu ainda gostaria de complementar que isso que você está falando, existem trabalhos científicos que demonstram, né, que existe realmente um aumento da altura do espaço discal. Existem trabalhos já publicados que demonstram que isso aí é real, né? A vértebra, ela junta uma com a outra e faz o forame de conjugação. Tem um disco entre uma vértebra e outra que aumenta esse buraco. Se esse disco começa a desidratar, esse buraco de conjugação, ele reduz e comprime. Se tiver um tecido no meio, vai comprimir mais. Se você faz a distração, você aumenta e libera essa raiz. Por isso que, sintomatologicamente, a dormência alivia, porque ele tira aquela... E não precisa de muita coisa. Um pouco que já descomprime, a gente já sente uma diferença. Obviamente que esse tratamento específico do Spine Med tem começo, meio e fim, como uma cirurgia. A gente não faz meia cirurgia. Eu vou só fazer meia cirurgia. Não, tem começo, meio e fim. Então não dá para começar e parar. Você tem que começar e fazer toda a sequência até o fim, porque aquele disco intervertebral e as estruturas, os ligamentos, as facetas articulares, elas vão se modificando com o tempo e aquilo vai consolidando. Então, o tempo e a repetição é um segredo do tratamento, é o segredo. Precisa repetir várias vezes, pelo menos, segundo o trabalho canadense, pelo menos um mês. São 4 semanas de tratamento, tá? Porque é o tempo que o disco demora para se restabelecer. Então é importante isso aí, nesse tratamento. Muitas vezes, Adri, eu combinei tratamentos, né? Você mesmo pode fazer. Quando a pessoa está com muita dor, tem vários casos aqui em Palmas, muita dor, ele não quer operar, é um caso que... O que eu faço? Muitas vezes eu vou lá e bloqueio aquela raiz com agulha, no hospital, com raio-x, eu identifico, faço, eu vejo a raiz, faz o bloqueio daquela raiz, deposita corticoide naquela região, vai melhorar sintomatologicamente, a dor já melhora. Então, isso já é um tratamento, só que como tem um problema mecânico, precisa do Spine Med para fazer o tratamento mecânico. Eu fiz o tratamento medicamentoso, local, e complementa com um tratamento mecânico. Então, aquilo, com certeza, um complementa o outro. Assim, não é a rotina, mas muitas vezes eu fiz a primeira paciente aqui de Palmas, chegou andando de 4 na clínica, tinha um medo terrível de cirurgia, e foi isso que nós fizemos. Ela, inclusive, está no Facebook com depoimento, nunca mais ela queixou de dor. Não estou falando que é todo mundo assim, mas foi um caso que não queria operar. O que nós vamos fazer? Vamos bloquear e vamos fazer a mesa? Você topa? Topa. Fez, e graças a Deus deu certo. Tem lógica, né? Tem lógica. Então, é por isso que cada caso é individualizado. Inclusive, esse equipamento é individualizado. Se é homem ou mulher,
o computador, ele tem programas diferentes, de peso, de nível, de carga, para cada caso, para cada nível. Quer dizer, esse equipamento, ele é individualizado. Chegar duas pessoas, vai ser diferente um do outro, porque são pessoas diferentes, às vezes sexos diferentes, pesos diferentes, locais diferentes. Por exemplo, L1, L2, L2, L3, outro L5, S1. Então, esse equipamento, ele consegue individualizar até o nível do tratamento. É isso aí. Espero. Então, doutor Antônio, mas assim, tô com dor na coluna. Toda dor na coluna é hérnia de disco? Não, de forma alguma. A dor na coluna, bom, o grande culpado disso é que nós somos bípedes, né? Nós andamos nas duas patas, né? Então, o nosso peso, especialmente... para isso? Não, não foi, né? Ela foi projetada para a gente andar. Não foi, exatamente. Então, a nossa estrutura, ela foi modificada em milhões de anos para a gente andar nas pernas, né? Então, nossa carga, ela acaba sendo acumulada, especialmente na região lombar. Mas nem toda dor é por causa de hérnia de disco ou disfunção do disco. Primeira coisa, nós temos diagnósticos diferenciais. Às vezes, nem da coluna pode ser até um problema renal dos rins. Então, por isso que precisa comparecer no médico para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Mas pode ser problema de tensão muscular, né? Pode ser problema de faceta articular, tanto é que a gente conhece como síndrome facetária, tá? Que são as articulações que começam a gerar dor, não diretamente do disco, às vezes indiretamente o disco gera dor na faceta, porque o disco intervertebral ele assume 70% da carga da coluna. Se ele começa a falhar, ele começa a jogar a carga na articulação. Má postura e, voltando àquele assunto, a musculatura paravertebral, né? Tanto da região posterior, quanto da região anterior, quanto da região abdominal, ajuda a dar sustentação para essa coluna. Então, um tônus muscular bom, ele preserva a coluna e os discos. Então, naturalmente, você pode ter dores de origem muscular, ligamentar, dor de hérnia de disco, você pode ter dor de origem óssea, tá? Tem doenças ósseas que também podem dar dor lombar. Tudo isso é diagnosticável. Então, nem tudo é hérnia de disco, né? A hérnia de disco, a característica mais comum da hérnia é a dor na perna e com sintomas sensitivos, tá? A lombalgia nem sempre é hérnia de disco. Pode ser uma discopatia, uma disfunção do disco. Algumas pessoas já ouviram falar em disco preto, né? Porque o disco, na ressonância, ele é branco no interior porque ele tem água. É uma proteína que é hidrofílico. Ele absorve água porque a água age como um amortecedor hidráulico. Quando aquele disco desidrata, ele fica preto. Ele não tem mais aquela capacidade de amortecer. Então ele perde a função, ele está disfuncional. E às vezes ele rompe as fibras, que a gente chama de ruptura do ânulo fibroso. E o disco dói. Não tem hérnia, mas ele dói, né? Então, excesso de peso pode ser uma causa disso. Má postura. Outro problema sério Pode falar, Antônio. Tem alguém aí, ó. Tem alguém dando um depoimento aí. Isso. Das sessões. A Neuri Francisca, que fez o mesmo tratamento, fez 20 sessões direitinho, já tem 9 meses e nunca mais teve crise. Vou chegar nesse nível aí, viu, meu? Tá certo. Então, eu tenho até uma anedota que eu falo muito no consultório, né? Você pega uma cadeira, põe nessa cadeira um hambúrguer duplo, uma garrafa de cachaça, um maço de cigarro. E eu te pergunto, o que é pior aí?
A cadeira. É a cadeira. O sedentarismo é pior que tudo isso aí. É natural que o cigarro faz mal, comer em excesso faz mal, bebida alcoólica em excesso faz mal, mas a pessoa que se exercita, ela tem uma longevidade muito grande, né? Ela vai manter a coluna, ela vai manter os tecidos até o cérebro, né? O cérebro precisa do exercício físico para manter uma função adequada, né? Então o exercício é fundamental para manter a coluna com um bom tônus, uma boa estrutura e monitorar, né, a nossa posição de trabalho, né, a ergonomia, a nossa postura no dia a dia, o nosso tônus, isso é importante para a gente manter a saúde da coluna. Né? Então, nesse tempo de pandemia, tem muita gente trabalhando em casa, né, em home office, e fica muito tempo sentado, né? Então, assim, e que o doutor Antônio acabou de falar, quem sustenta a parte óssea, gente, são os músculos. Se a gente não fortalecer essa musculatura for flácida, você vai ter dor, mesmo que você não tenha hernia de disco, por fraqueza muscular, né? Então, qual que seria aí? Você já até deu uma pincelada aí, Antônio? Para o pessoal que está de home office, que está ficando muito tempo sentado, qual que é a recomendação que você dá aí para o pessoal possa estar usando aí para fortalecer musculatura, dar pausa? O que você recomenda aí? Joia, é o seguinte, eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de atividade regularmente. Olha, a gente é civilizado ao ponto de tomar banho todo dia, escovar dente todo dia, a gente faz essas coisas profilaticamente, para nossa higiene oral. Agora, nós temos que manter a nossa musculatura. Então, especificamente para a coluna, nós temos alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, que a gente não tem que ir para uma academia. Tá? Você fazer um abdominal, o crunch, que eles chamam, não precisa nem levantar as costas todas do chão. É só o abdominal, você está exercitando a musculatura, o reto abdominal, a musculatura, os oblíquos, os músculos oblíquos, a prancha, né? A prancha, aquele que a gente fica no cotovelo, de barriga para baixo, né? Mas fica no cotovelo, na pontinha do pé e mantém o tônus da coluna. Esse exercício aumenta o tônus da musculatura posterior da coluna lombar, tá certo? Caminhada é bom para a coluna, porque a gente mantém, não tem grande impacto, a gente mantém o tônus ativo, a gente tem que manter sempre a boa postura, tá certo? Então são exercícios que vão trabalhar a cintura abdominal, prancha. Tem uma prancha de lado, eu esqueci o nome. Você fica apoiado de lado, né? E você força a musculatura abdominal para manter o tônus. Pilates é uma coisa que trabalha isso, tá certo? Pilates, inclusive depois do tratamento nosso, a gente sempre indica que continue com alguma atividade muscular para melhorar o tônus. A gente indica pilates, a gente orienta a fisioterapia para procurar. Não é para fazer fisioterapia a vida inteira, mas para aprender o que eu posso fazer para mim. Reeducação postural, né? Reeducação para mim e para os meus filhos. Eu preciso ensinar isso para os meus filhos. Eu preciso fazer com que ele entenda que a gente tem que alongar. A gente tem que alongar. Eu esqueci de falar do alongamento, né? É importante alongar. Coluna cervical tem os movimentos com a coluna cervical de rotação, de extensão, de flexão. Eu não gosto muito de rotação. Rodar a cabeça, às vezes pinça. Então, os movimentos, horizontalizar a cabeça, hiperestender e flexionar. E o abdômen, né? Fazer abdominal e fazer prancha e, naturalmente, exercícios que melhoram o tônus. Por exemplo, quando a gente pula a corda, a gente tonifica o corpo inteirinho, tá? De ponta a ponta. Tá? Ele tem um pouco de impacto, mas a gente tonifica o corpo todo, todos os músculos ficam tônicos. Tá? Isso é importante
E é uma coisa que dá para fazer em casa, entendeu? Uma coisa que a gente, com orientação do fisioterapeuta ou do professor de educação física, quais os exercícios que eu posso fazer na minha casa para melhorar a minha musculatura paravertebral? São muito simples. Inclusive, no final do tratamento do SpineMed, a gente encaminha todos esses exercícios como rotina, ó, com aquela bola, sabe aquela bola grande? Que você coloca em cima, faz abdominal e tal. Você põe uma cadeira, põe a perna em cima e faz abdominal. Faz abdominal cruzado, para um lado, para o outro. Estude e fortalece a cintura abdominal, que os americanos chamam de core, né? Exercícios de core, C-O-R-E. Então melhora a musculatura paravertebral, dando sustentação e tônus, né? Então essa é uma recomendação que dá para fazer em casa. Então, pessoal, se vocês têm dúvida qual exercício fazer, também fazer exercício de maneira inadequada pode ser perigoso. Então, hoje em dia tem um acesso à internet, tem muitos vídeos aí. E se você continuar com dúvida, né, é interessante você procurar, como o doutor Antônio Sérgio falou, um educador físico, um fisioterapeuta. Como ele falou, não é para fazer fisioterapia sempre, mas para você pegar as orientações de como fazer esses exercícios, né? Porque também fazer exercício sozinho, sem orientação nenhuma, de qualquer jeito, você pode dá ruim, né, Agri? Exatamente. Eu recebo, como eu trabalho com coluna, vem muitas pessoas que fazem levantamento de peso, né? E eu vejo que muitas vezes estão fazendo errado, academia com peso, e acaba afetando a coluna. Então tem métodos corretos, isso precisa de uma vigilância importante, isso aí. Né? Atendi no meu último plantão, não tem 5 dias, um jovem de 33 anos, levantando peso na academia, travou. Fizemos a ressonância 2 hernias de disco, uma delas extrusa. 33 anos, excesso de peso. Então, ainda com roupa de academia quando eu fui atender. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que você não deva fazer academia, que vocês não devam levantar peso, mas tem que ser um local que tenha, né, um educador físico, alguém que vai te orientar como levantar, como fazer exercício adequadamente, para que o tiro não saia pela culatra, né? Tem uma outra pergunta aqui, Antônio, da Heloísa Lisboa, que está perguntando aqui: quem tem desgaste na coluna é seu amigo, gosta de pedalar. Pode fazer pedal? Pode andar de bicicleta? Quem tem desgaste? Deixa eu falar. A bicicleta é um excelente exercício aeróbico, né? Para quem tem problema de coluna. Por quê? A ergométrica é melhor ainda, porque é dentro de casa, não tem muito buraco, né? Eu mesmo luxei meu ombro com uma bicicleta. Cair, machucar o ombro. Eu tô com o ombro operado porque eu caí de bicicleta, então tem seus riscos. Mas é o seguinte, a bicicleta você tem o apoio anterior, que é o guidão, você senta, então você distribui um pouco o peso, né? Você distribui um pouco o peso e você não tem tanto impacto. Por exemplo, correr é bom também, mas se você estiver doente, não é recomendável na fase crítica você correr, tá certo? Aliás, se você procurar na internet lombalgia, fala assim, vai fazer exercício. Calma lá, não é assim. Tá? Se você for fazer exercício com uma hérnia de disco, você vai se dar mal. Você tem que sair da fase de dor. Mas, por exemplo, desgaste na coluna é uma coisa muito comum. Muitas pessoas convivem com desgaste. Tá? Faz parte do nosso processo de envelhecimento. Exatamente. Tem casos que complicam, que a gente precisa dar uma ajudada, né, Adri? Mas tem casos que a pessoa convive com aquilo a vida inteira. E bicicleta é um exercício muito bom para quem tem uma espondiloartrose, alguma coisa assim, porque não tem tanto impacto e você faz exercício melhor, não sobrecarrega a coluna, porque você distribui um pouco o peso da coluna lombar. Mas você tem, em contrapartida, você tem que tomar muito cuidado com a bicicleta speed,
por causa da cervical, né? Quem tem problema na cervical, e tem que abaixar muito, tem que levantar o pescoção, assim. Eu, por exemplo, eu não posso. Já foi minha época. Então você eleva o guidão, tá? Pede para botar até um guidão mais alto, você fica numa posição mais ergonômica, você protege tanto a cervical quanto a lombar. Tem problema se você vai parecer um velhão lá de bicicleta, mas você está exercitando, entendeu? Não se machucar, né? Exatamente. Né? Então, um depoimento. Nessa... Pode continuar, depois eu falo. Pode continuar. O que eu quero dizer é o seguinte, como médicos, a gente que conhece a patologia, conhece a evolução e os perigos de certas atividades, o médico também é importante para orientar, tá certo? Por exemplo, quando vem, doutor, o que eu posso fazer, eu não posso fazer? Nessa hora a gente entra também, olha, você pode fazer esse tipo de exercício na academia, você pode fazer o leg press, você pode fazer agora, jogar o peso no ombro, que você vê mulher fazendo isso, né? Para ficar com o bumbum grande, joga o peso no ombro e abaixa. Pronto, vai a coluna cervical e a lombar acaba sendo sobrecarregado. Então, existem exercícios que vão melhorar a hipertrofia muscular da coxa, da nádega, que não vai arriscar a sua coluna. Então, isso a gente pode orientar. A gente pode orientar o professor de educação física, muitas vezes já me ligou, tem um paciente seu assim, vai ter esse problema. A gente orienta, explica, então a gente tem esse papel também, né? Deixa eu só aqui. Tem uma Anaiuse lá da Movimentar Pilates, que inclusive é onde eu estou fazendo, a carrasca favorita, me faz chorar. Mas enfim, ela está dizendo que tem vários pacientes, vários alunos lá que já foram seus pacientes, que fizeram Spine Med e que estão fazendo coisas lá assim impressionantes, viu? Inclusive eu fiz aula com uma. E tem outra pergunta aqui. A Edilene está perguntando, essa pergunta eu vou até antecipar, que assim, do ponto de vista ético não é muito legal a gente estar falando de valor de tratamento aqui, Edilene. Aí eu vou pedir para o Dr. Antônio Sérgio falar o número lá da Life. Você pode falar o número da Life, que é o número que ela pode entrar em contato com a sua funcionária, que aí ela está passando esses dados, que valor não é legal a gente estar falando de valor de tratamento aqui, não, tá bom? Qual que é o número que ela pode estar ligando aí? Olha, nós temos o WhatsApp. Você pode falar direto com a nossa enfermeira, né? Ela é treinada pela empresa canadense e ela pode dar todas as informações sobre valor, sobre tratamento, método, agendamento, horários. Inclusive, nós temos 2 equipamentos aqui, então nós não temos problema de horário, especialmente nessa época de pandemia, que está um pouco devagar. Mas o número do WhatsApp é facinho, é 984444426. Vou repetir. 984444426. Tá certo? Mas... 984444426. São 5 quatros. Tá bom? Ami João Gilberto está dizendo, doutora Águia, você está linda, vocês são suspeitos, são meus puxa-sacos. Vamos seguir aqui. Aqui tem uma outra pergunta. Doutor Antônio, aqui já, o ciclismo é indicado para quem tem escoliose? Na verdade, é contraindicado? Quem tem escoliose ciclismo? Pode pedalar? Quem tem escoliose? Escoliose pode. A escoliose, na realidade, não é que tem uma contraindicação. Quem tem escoliose tem que alongar sempre e tomar bastante cuidado e critério com a postura. Tá? A bicicleta não vai agravar. Também, né? O grau, tem que ver qual é o grau. Se for uma escoliose leve, não tem problema nenhum. O que a gente orienta é o alongamento. Alongue sempre, para tentar que essa escoliose não evolua, entendeu? Evoluir. Né? Então, para você prevenir a escoliose, exercício físico é bom, mas alongamento também é excepcional para a escoliose, tá certo? O Spine Med, ele não corrige, embora ele faça uma distração,
ele não corrige escoliose, mas ele pode aliviar dores, tá? Ele pode atuar para prevenir essa evolução da escoliose de baixo grau, tá certo? Então vamos lá, pessoal, a gente já vai para 1 hora de live, parece brincadeira, mas a gente já está 1 hora aqui conversando. Eu vou estar lendo mais algumas perguntas. Peço quem tiver mais alguma pergunta que possa aproveitar aqui a oportunidade. O doutor Antônio ainda nem foi para casa, está na clínica ainda. Mas a gente não podemos prolongar mais do que 1 hora e pouquinho, né? Senão fica cansativo. Bom, aqui está perguntando, a outra pergunta hidroginástica indicada para quem tem problemas de coluna? Ó, o doutor Vinícius Bessa. Ó, Vinícius, abraço, doutor Vinícius, mais um colega aí, muito querido da nossa equipe. Ei, Vini, melhoras pro seu pai, viu? Aproveitar que é online. Pensamento positivo aí, viu, gente? Para o pai do Vini, tá precisando aí dos nossos pensamentos. Vamos torcer que ele melhore. A outra pergunta a hidroginástica é indicada para quem tem problemas de coluna? Eu adorei essa pergunta. Essa pergunta é ótima e muito fácil de explicar e entender, né? A hidroginástica, ela diminui muito o impacto, tá? Ela tem resistência dentro da água, você faz exercício com resistência e você não tem impacto sobre a coluna, tá? Então a hidroginástica é um excelente exercício para quem tem problemas de coluna, tá? Difícil é manter a regularidade, né? Você tem que entrar dentro da água, nem sempre a água é aquecida, você desanima, mas é um excelente exercício para alongar, para manter tônus, e você não tem impacto sobre a coluna lombar. Tanto é que uma criança te carrega dentro da água, de tão leve que você fica. Então, muito boa pergunta, eu sempre recomendo hidroginástica e tem a hidroterapia também, né? Tem tratamentos fisioterápicos dentro da água específicos com profissional. Geralmente a água aquecida ajuda a relaxar a musculatura. Então, altamente recomendado para tratamento, manutenção da coluna lombar. Lembrando que é sempre necessário ter o diagnóstico, né? E tem aquele mito, que hidroterapia é coisa de velhinho. Vou dar um depoimento pessoal para vocês. Eu fui fazer umas sessões de hidroginástica, cheguei lá, uma turma só de idosos, realmente. Eu cheguei achando que eu estava abafando, né? Isso eu não estava em crise. E elas já fazem aula há muitos anos. Ô, Antônio, eu passei uma vergonha, eu não conseguia acompanhar. Você vê a regularidade. Não conseguia acompanhar, senhorinha, não, o negócio é puxado. A regularidade do exercício físico é extremamente importante. Não é uma coisa que vem do dia para a noite. Você precisa manter. Às vezes você desanima no início, você cansa, você está descondicionado. Então, Tá muito boa a conversa, mas o Instagram está dizendo que a gente tem 1 minuto e 17 segundos para acabar a nossa live. Então, eu deixo para você esse 1 minuto para você se despedir aí do pessoal, dar suas palavras finais. Um beijo para vocês que prestigiaram. Deixa esse minutinho final para você falar. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Adri, adorei. Obrigado também. Muito bom isso aqui, produtivo. Agradeço a oportunidade de falar aqui hoje com você e oferecer o meu serviço profissional. Eu queria lembrá-los que eu sou neurocirurgião, eu faço cirurgia de coluna, mas eu também ofereço tratamentos alternativos, não cirúrgicos, porque eu acredito no restabelecimento. A natureza é sábia, desde que a gente saiba orientar adequadamente, né? Com responsabilidade e com conhecimento, com técnica. Existem várias alternativas dentro da cirurgia e mesmo fora do tratamento cirúrgico, e não é só o Spine Med, nós temos profissionais que nós conhecemos aqui em Palmas, Academia de Ginástica,